Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Professor Thiago Nunes, chegando aqui para desenvolver esse raciocínio lógico com os senhores dessa prova do IBGE que aconteceu no dia 1º de 3 de 2026, organizada pela FGV, e estamos aqui no aniversário do Rio de Janeiro desenvolvendo esse gabarito extraoficial. Então vem comigo aqui. O gráfico apresenta um total de domicílios no Brasil nos anos de 2010 e 2022. Então, nós temos que em 2010, temos 67.569.688. Em 2022, 90.688.021. O aumento percentual do número total de domicílio de 2010 para 2022 é mais próximo de. Então, valor aproximado. Galera, quando eu dou essa aula para vocês em porcentagem, eu falo assim, ó, pediu o maior, você vai pedir o aumento, você vai dividir o maior valor pelo menor valor. Caraca, Thiago, mas é muita conta. Ué, mas não tem o que fazer, né? É só você não dividir até o final. Então, você tem aqui, ó, quem é o maior? 90, né? Então, vai ser 90.688.021 divididos por 67, 569, 688. Isso aí vai te dar aproximadamente 1,34. 1,34, o nosso gabarito fica em 34% na letra C de casa. Beleza? Então, questãozinha onde você tem que saber dividir, né? Mas na primeira divisão ali você já consegue, você não precisa dividir até o final, tá? Já chegou ali 1, o próximo é o 3, o próximo que só tem 3 é a letra C, né? Ok? Então, faça parcialmente que você consegue desvendar. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. João e Maria estão em um terreno grande, quadrado. Então, vamos desenhar um terreno quadrado aqui, ó. Cujo perímetro mede 500 metros. O que é um perímetro? Soma de todos os lados. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Ok? A maior distância que João e Maria podem estar um do outro, mede. Então, olha só, 500 metros. Se é perímetro, nós vamos pegar esses 500 metros e nós vamos dividir por 4. Beleza? Porque o quadrado possui todos os lados iguais. Então, isso daqui vai te dar 125 metros. Isso significa que aqui é 125, aqui é 125, aqui é 125 e aqui é 125. Todos os lados iguais. João e Maria estão em um terreno quadrado, cuja a maior distância que João e Maria podem estar um do outro mede. Então, nós podemos colocar uma distância aqui, ó, cada um em um ponto. Beleza? Colocando e chamando esse carinha aqui de x. Mas esse cara é a diagonal de um quadrado, perfeito? Ele é a diagonal de um quadrado. E a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Essa é a diagonal do quadrado. Então, daqui
já dá para a gente saber qual é o valor. A diagonal, quem é L? É o lado, 125. E a diagonal vale L raiz de 2, então raiz de 2. Então, seu resultado, 125 raiz de 2 metros. Gabarito, na letra B. Beleza, galera? Vamos lá, vamos seguir. E lembrando que você vai ter que colher essas questões de acordo com a cor da tua prova, né? Então, Thiago, estou com a prova tal, estou com a prova tal. Então, você vai ter que ir procurando essas questões na tua prova. Fechou? Vamos lá, vamos seguir. A medida da duração de um evento em hora é de 0,466666. Ou seja, isso daqui é uma dízima periódica. Se o dobro de tal medida for convertido para segundo, obtém-se. Então, vamos embora, galera. 0,4666. Então, isso daqui está te dizendo que você tem parte periódica e não periódica, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar do início até a parte periódica. Então, 0,46. E vai diminuir da parte inteira a não periódica. 0,4. Então, vamos embora. Dividido. Na sua parte periódica, o que se repete? É o 6, né? O 6 representa um logaritmo só, então é 9. E o que não se repete? O 4. Para cada parte não periódica, 0. Então, 46 menos 4 vai te dar 42 sobre 90. Beleza? Então, simplificando, vamos lá. 42 sobre 90. Simplificando isso daqui por 2. Vai te dar 21 sobre 45. Show? Só que isso é hora. Para eu levar para minuto, eu vou multiplicar isso daqui por 60. Então, 21 vezes 60 vai te dar 1.260. Divididos por 45. Beleza? Isso vai te dar 28. Só que aqui eu tenho que multiplicar por 60. Que na minha multiplicação por 60, isso vai te dar 1.680. E, Thiago, maneiro, gabaritei. 1.680, gabarito na letra A. Não. Preste atenção que ele está te pedindo o dobro. O dobro de tal medida convertido para segundos. Então, ali eu tenho 1.680 segundos, devemos multiplicar por 2. Então, 1.000. Muito cuidado, né? A banca veio para te derrubar nessa, hein? 1.680 vezes 2. 3.360 segundos. Gabarito, letra D. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. E nessa próxima questão, vamos lá. No mapa, um mapa de um bairro, 2 pontos foram representados no plano cartesiano. As linhas da malha quadriculada indicam as únicas vias pelas quais pessoas podem caminhar. Na escala do mapa, os lados dos quadradinhos da malha correspondem a 100 metros. Se uma pessoa caminhar do ponto A até o ponto B
apenas por vias permitidas, então o menor comprimento que o trecho caminhado poderá ter, mede. Essa questão aqui é bem razoável, né, galera? Olha só. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho aqui 9 vezes o 100, 900. Ah, mas Thiago, eu fiz de outra maneira. Eu posso fazer assim. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bate também, não tem problema. Então, o caminho que você for percorrer vai bater os seus 900 metros aí da menor situação, menor trecho, tá bom? Então, gabarito na letra E. Vamos embora. Uma equipe de 60 agentes conclui um serviço de coleta de dados em uma determinada região no período de 5 dias. Considere que quaisquer agentes sempre trabalham em um mesmo ritmo. Diante de tal consideração, a quantidade de agentes que devem ser adicionados à equipe para que o mesmo serviço possa ser finalizado em 2 dias é. Então, clássica regra de 3 e simples, né? Então, nós temos o seguinte, ó. Agentes 60. Dias 5. Diante de tal consideração, a quantidade de agentes, então não sei a quantidade de agentes, que devem ser adicionados. Isso aqui é importante, hein? Que devem ser adicionados à equipe para que o serviço possa ser finalizado em 2 dias. Então vamos pensar, vamos lá. 5 dias eu preciso de 60 agentes. Se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou precisar de mais agentes, correto? Você poderia analisar, inclusive, pela alternativa. Todos são maiores de 60. Então, aqui a sua regra de 3 ela é inversamente proporcional, onde a sua multiplicação aqui ela vai ser reta. Então, você vai ficar com 2x, 60 vezes 5, 300. X vai ser 300 divididos por 2. Então, x vai ser igual a 150. Então, eu terei 150 funcionários para terminar em 2 dias. Mas ele não quer saber o total de funcionários que ele vai precisar para 2 dias. Ele quer saber quantos vão precisar ser adicionados. Ora, se eu tinha 60, agora eu tenho 150, significa que eu adicionei quantos? 90, né? Gabarito na letra B. Beleza? Então, questãozinha que você poderia cair em uma pegadinha marcando a letra D, mas devemos ficar muito atentos ao que o enunciado te pede. Fechou? Vamos embora. A figura a seguir mostra à esquerda uma caixa em forma de um paralelepípedo. A caixa será modificada de modo a permanecer com a forma de um paralelepípedo, mas com comprimento, largura e altura reduzidos em 10%, relativamente às dimensões da caixa original. O volume da caixa modificada corresponde ao seguinte percentual do volume da caixa original. Então, ele vai reduzir em 10%.
Reduzir em 10%, isso significa que você tem 100% menos 10%, isso vai te gerar um valor de 90%. Só que 90% é 90 sobre 100. Beleza? Então, aqui você tem 0,9. Então, vai ser 0,9, 0,9 e 0,9 que vai ser reduzido, né? O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, ou seja, a multiplicação de todas as dimensões. Então, aqui você vai ter 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Isso daqui vai te dar 0,729. Como você está querendo saber em porcentagem, isso daqui tem que ser multiplicado por 100. Então, basta que você ande duas casas, dando 72,9%. E 72,9%, gabarito na letra C de casa. Show de bola? Vamos lá, próxima. Considere 1,4 como um valor de aproximação para a raiz de 2. Diante de tal consideração, verifica-se que o número 3 elevado à raiz de 2 está compreendido entre. Então, olha só, 3 raiz de 2. Então, substituindo essa raiz, você fica com 3 elevado a 1,4. Beleza? Vamos colocar numa reta aqui. Ó. O 3 elevado a 1,4, ele é maior que 3 elevado a 1. Concorda comigo? 1,4 é maior do que 1. Porém, esse 1,4 é menor que 2. Concorda? Então, esse 1,4 ele está entre 1 e 2. Fechou? Agora, quanto que vale 3 elevado a 1? 3, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 vai dar 3. Quanto que vale 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? E isso vai dar 9. Então, você tem a certeza que 3 elevado a 1,4, ele vai ser maior do que 3 e menor do que 9. Então, ele fala que está compreendido. Vai estar compreendido em quem? Entre 3 e 9. 3 e 9, gabarito letra D. Perfeito? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos seguindo. Então, essa prova, lembrando a vocês, prova que aconteceu na data de hoje do IBGE. Beleza? Provinha do IBGE. Então, vamos embora. Vamos seguir. A circunferência é uma curva que possui a propriedade de que todos os seus pontos equidistam de um ponto dado, chamando centro. Qualquer segmento que ligue pontos da circunferência ao seu centro é chamado de raio. A figura a seguir ilustra uma circunferência no plano cartesiano, cujo centro é o ponto 0, 0, e cujos raios medem 3. Está, inclusive, aqui bem explícito, né? Que o seu raio vale 3. Então, aqui é 3. Aqui, deixa eu colocar numa outra cor. Então, aqui, ó, 3. E isso tudo aqui também vale 3, tá? Isso tudo aqui também vale 3 metros. O ponto AB, A e B pertencem aos eixos coordenados. E o polígono OAPB é um retângulo. O comprimento do segmento AB em metros mede. Então, ele está querendo saber esse segmento aqui. Ó.
está querendo saber esse segmento, AB. Só que eu não sei, esse valor aqui não é 3, né? E esse daqui também não é 3. Beleza? 3 é o raio. Então, nós temos o seguinte, ó. Circunferência. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Equação geral. Beleza? Isso daqui nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o teu raio? Vale 3, né? Então, é 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Ok? Então, chamando essa parte aqui de x e essa aqui de y, nós temos o Teorema de Pitágoras, onde nós temos x, hipotenusa ao quadrado, ou seja, AB ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vou ficar com AB ao quadrado eu sei quanto que vale x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, ó. Tá aqui. Quanto que vale? 9. Agora, esse elevado a 2 que está à esquerda vai virar uma raiz à direita. E quanto que é a raiz de 9? 3. Então, aquele comprimento AB vale 3 gabaritos. Letra D. Questãozinha chata. Essa daí é chatinha, né? Vamos embora. Considere a seguinte premissa. Se Maria não foi ao teatro, nem foi ao cinema, então João perdeu a aposta e não teve onde ficar. Então, ele está falando que isso aqui é uma premissa. Vamos seguir. Portanto, o fato de João não ter perdido a aposta e Maria não ter ido ao cinema é suficiente para garantir que. Então, ó, João não perdeu a aposta, isso é verdade, e Maria não ter ido ao cinema, isso é verdade. Então, perdeu a aposta. João perdeu a aposta. João não perdeu, é verdadeiro. João perdeu, isso daqui vira falso. Mas se você olhar, eu estou diante de um conectivo E. No conectivo E, basta que uma seja falsa para que essa parte inteira seja falsa. Concorda? O meu conectivo aqui é o conectivo C, então. Como ele te sinalizou que é uma premissa, essa sentença inteira ela tem que ser verdadeira. Beleza? Maria não ter ido ao cinema. Então, ó, Maria não foi ao cinema. Ó, Maria não ter ido ao cinema é verdadeiro. Então, aqui, ó, Maria não foi ao cinema é verdadeiro. Fechou? Mas
eu, aqui, nessa sentença, eu estou diante do conectivo sem, então, correto? Aqui é Maria não foi ao teatro e não foi ao cinema. Então, deixa eu só reescrever isso daqui, tirar esse nem, vou colocar aqui para você. E não foi ao cinema. Então, essa sentença aqui, ó, não foi ao cinema. Ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, o Maria não foi ao teatro não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque eu estou no conectivo E. Se eu estou no conectivo E, se eu colocar verdadeira ali, vai dar verdade na sentença. Aí você vai ter V com F que vai dar falso. Lembrando que eu estou no conectivo C, então. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser falso, né? Porque falso com verdadeiro vai gerar falsa esse antecedente. Então, Maria não foi ao teatro é falso. Se Maria não foi ao teatro é falso, significa que Maria foi ao teatro é verdadeira. Gabarito, letra C. Então, galera, essa questão, se você nunca viu raciocínio lógico, se você não gravou a tabuada lógica, você não iria desenvolver o raciocínio para ela. É o que eu costumo falar em todas as minhas aulas. Galera, a gente precisa saber da tabuada lógica. Se não souber a tabuada lógica, você vai deixar questões para trás. Essa parte das premissas, onde ele coloca para você alguns pontos verdadeiros que você precisa começar a desenvolver, se você não enxergar, vai dar ruim. Vai deixar para trás, outro vai acertar, e você vai seguir ladeira abaixo. Então não pode dar mole, galera. Ai, mas eu sou cansado. Ah, mas eu não gosto de raciocínio. Cara, ninguém está mandando você gostar. Está mandando você estudar. Está mandando você estudar, não está mandando você gostar. Então, uma coisa que eu friso bastante é que você é adulto e concurseiro. Faça o que é necessário. Não faça o que você gosta. Se você gosta ou se você não gosta de raciocínio lógico, não interessa. O que interessa é a tua aprovação. E a tua aprovação passa pelo raciocínio lógico. Então, vai estudar, tá, meu amigo? Vai estudar que raciocínio lógico é coisa séria dentro da tua prova. Vamos embora. Uma dupla de recenseadores deve ser formada de modo que um deles seja sênior e o outro júnior. No momento, há 3 recenseadores sênior e 4 recenseadores júniores, disponíveis para a formação da dupla. O número máximo de duplas diferentes que podem ser formadas é. Então, questão bem tranquila, princípio multiplicativo, né? Então, ele quer aqui, ó, de modo que dele seja sênior e júnior. Júnior. Então, vamos embora. Quantas opções você tem para recenseadores sêniores? 3. Então, 3 opções. E para juniores, 4. 4 opções. Quando nós estamos no E, o E significa multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12. Essa daí, bem tranquila, com um gabarito na letra D de dado. Ok? Vamos embora, vamos seguir. Questãozinha que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. O termo geral de uma sequência é dado por. O termo A4 dessa sequência é. Tiago, eu nem sei por onde começar. Sabe? Olha aqui, ó. A, N,
a 4. Ou seja, no lugar do n, você vai colocar o 4. Então, vamos embora. Vamos começar. Então, você vai ficar com 5, 4 elevado a 3 sobre 6. Menos 5, 4 ao quadrado. Mais 67 sobre 67 vezes 4 elevado, dividido por 6, menos 5. Então, aqui você vai ficar com 5, 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Divididos por 6, menos 5 vezes 16, mais 67 vezes 4, 268, divididos por 6, menos 5. 5 vezes 64, 20, 30, 320. Então, vai ser 320 sobre 6, menos 5 vezes 16, 80, mais 268 sobre 6, menos 5. Então, aqui eu tenho uma divisão por 6 e uma divisão por 6, certo? Vou juntar essas divisões. Então, 320 mais 268, isso aí vai te dar 300, 450, 588. Sobre 6. Então, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Juntei isso aqui com isso aqui. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Juntar isso aqui com isso aqui. Então, menos 80 menos 5 dá menos 85. Certo? Ai, ai. 588 divididos por 6. Isso vai te dar 98. Menos 85. 13. E 13 a gente encontra no gabarito da alternativa da letra E. Fechou? Então, aí seria continha também, né? Nossas queridas continhas. Muitas das vezes, na matemática, a gente se complica mais nas continhas do que propriamente dito em saber o que fazer. Não é? Vamos lá, vamos seguir. Em um instituto de pesquisa, um projeto de recenseamento é bem sucedido quando, e apenas quando, todos os agentes do instituto estão envolvidos. Portanto, tal instituto, um projeto de recenseadores, não é bem sucedido. Quando? E apenas quando? Então, vamos lá. Todos os agentes do instituto estão envolvidos. Se ele não é bem sucedido, eu tenho que entrar na negação do todo. E a negação do todo, ela atinge o pé. Pelo menos um. Existe um ou algum. Isso aqui adicionado a uma negação. Então, vamos lá. Então, ó, a letra D a gente já pode tirar, né? Não é, porque está no todo.
A letra C também, ó, nenhum. A letra B também. Os seus agentes estão envolvidos ou não? Está fora. Então, eu vou ficar entre a letra A e a letra D. A letra A. Alguns dos seus agentes não está envolvido. Então, trocou pelo algum. Trocou pelo algum e negou. Ok. Então, gabarito. Letra A. A letra D. Algum dos seus agentes está envolvido. Ele não negou. Então, não pode ser a letra D. Beleza? Vamos lá. Então, para você que tem dúvida nessa relação de negação, na terça-feira, às 22 horas e 30 minutos, eu vou estar dando uma aula sobre negação. Negação, tanto dos conectivos quanto dos quantificadores. Tá? Então, fique atento aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, por favor. Deixe aí o seu like para a gente construir uma nova relação. Tá? Então, 22 horas e 30 minutos na terça-feira, estarei aqui dando essa aula sobre negações com esse hoje. Vamos embora, vamos seguir. Sabe-se que a seguinte proposição é falsa. Então, se ele está falando para você que é falsa, é porque ele está falando para você negar. Então, ele está pedindo negação. E a negação do queridinho, né? Qual é o queridinho? O conectivo C, então. Negação do queridinho. Vamos embora. Se a pesquisa foi concluída, então os dados foram divulgados. Portanto, é necessariamente verdadeira a seguinte proposição. Então, se essa proposição é falsa, eu vou negar. Eu negando gera minha verdade. Então, qual é a negação do conectivo C, então? O famoso mané. Então, você vai manter a primeira. A pesquisa foi concluída. Sai o conectivo C, então, para entrar o conectivo E, e nega a segunda parte. Os dados não foram divulgados. Vamos lá? Aqui, ó. A pesquisa não foi concluída, está errado, que ele acrescentou ou não. Esse mais aqui é até o conectivo E, mas ele negou a primeira parte, então está errado. Segunda está no OU, então está fora. A terceira está no E. Vamos ver. A pesquisa foi concluída. Ok. Segunda parte negada. Os dados não foram divulgados. Certinho. Gabarito. Letra C. Beleza? A letra D fala do NEM. O NEM está negando a primeira e negando a segunda. Então está errada. E a letra E, ela fala do C, então. Está errada também, porque o conectivo C, então, não pode ser repetido quando se trata de uma negação. Fechou? Vamos embora? Vamos para a próxima. Suponha as seguintes premissas. Se o teatro não é grande, nem chique, então o cinema não é pequeno, nem pobre. O cinema é pequeno. Se ele está falando que é a premissa, ele está falando que tudo é verdade, né? Então, isso é verdade. O teatro não é chique, isso é verdade. Portanto, é correto deduzir que. Vamos lá. Vamos reescrever isso aqui. Ó. Se o teatro não é grande, e o teatro não é chique, então o cinema não é pequeno,
E o cinema... Deixa eu ver se eu vou atrapalhar vocês agora. Não vou. E o cinema não é pobre. Beleza? Então, nós temos o seguinte, ó. O teatro não é chique. Deixa eu reduzir isso aqui. O teatro não é chique. Cadê? O teatro não é chique. Isso é verdade. O cinema é pequeno. Aqui está escrito que o cinema não é pequeno. Isso é falso. O meu conectivo é o conectivo se então. Colocando a tabuada aqui do se então, ó, V com F dá F, certo? E qualquer outra coisa é verdade. Então, V com V vai dar V, F com V. F com V vai dar V, e F com F vai dar V. Então, de maneira alguma, eu posso ter a primeira. Porque como ele me fala que é uma premissa, a premissa só pode dar resultado verdadeiro, né? Então, isso aqui, ó, o V com F, que dá falso, isso não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. A sentença toda ela é verdadeira. Então, se eu já falei para você que aqui é falso, essa partezinha aqui, ó, ela está no conectivo E, correto? Essa partezinha aqui está no conectivo E. Se eu já tenho uma falsa, é porque esse teu consequente tudo é falso. Então, de maneira alguma, essa parte inicial aqui, que é o seu antecedente, ela pode dar verdadeira. Porque se ela der verdadeira, vai ser verdade com falso, que vai dar falso. Então, consequentemente, essa tua primeira parte, o seu antecedente, ela tem que dar falso. Correto? Ah, Thiago, por que tem que dar falso? Porque se a segunda parte é falsa, a primeira também tem que ser. Pegou? E aqui o meu conectivo é o E. Aqui sendo conectivo E, isso aqui não pode ser verdade, porque se isso daqui for verdade, vai ser verdadeira essa primeira parte e vai dar errado. Então aqui o teatro não é grande, isso tem que ser falso. Se o teatro não é grande, é falso, o que é verdadeiro? Que o teatro é grande. Beleza? Gabarito na letra A. Fechou, galera? Então é isso. Fechamos aqui, né? Fechamos aqui a nossa correção da prova de hoje do IBGE. E espero encontrar os senhores numa próxima oportunidade. Vejam que eu coloquei aqui para vocês o meu Instagram, professor Thiago Nunes. Qualquer coisa pode me chamar por lá, coloco todas as novidades lá também. E qualquer dúvida, é só chamar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.